Veja as palavras absurdas do tio de Venâncio Mondlane. O segredo final fará você se abalar. Assista. A todos aqueles que acompanharam e se pronunciaram a respeito da minha situação e agradecer a si também pelo convite e a toda a sua equipe de trabalho, ao PCA em particular também por ter aceito que eu estivesse cá logo à primeirinha. Então, o que eu tenho que dizer é que ao longo da semana passada, antepassada, antes da semana passada, portanto, eu ausentei-me, creio que deve ser na quarta-feira, para a zona de Marraquém. E depois voltei exatamente na terça-feira. E então tenho estado a fazer alguns tratamentos naquela zona. Então, na terça-feira voltei por volta das 14 horas e cheguei em casa, estava tudo normal. Por volta das 17 horas, eram exatamente um quarto, sei lá, 16h55. Ouvi uns passos lá em casa e, no entanto, eu estava no quarto a ouvir a entrevista que estava a ser dada numa das rádios ali ao ex-presidente da República, Joaquim Chissano, que era muito interessante, estava muito atento. Portanto, nem me preocupei em saber quem era que estava a entrar. E como a minha nora, felizmente naquele dia estava em casa, ela geralmente tem estado fora, ela trabalha e depois está a estudar. Então, ela estava no quarto dela, ouvimos o abrir da porta de uma forma diferente daquela que tem sido normal. Ouvimos a cadelinha que nós temos lá em casa a ladrar, a coisa. Então, pronto, a minha nora foi ver o que era. Quando sai, já tinham invadido a cozinha, porque a porta da cozinha estava aberta, entraram para o corredor da casa e perguntaram a ela: onde está o senhor Justino? E ela explicou: está no quarto. Está no quarto, sim. Vai lá bater a porta. Então chegou ali, bateu a porta. Pai! E eu pergunto: sim? Sai lá. Então, quando eu saio, logo ali no portão, disseram: põe chinelo, vamos embora. Põe chinelo, vamos embora, sim. Quem são? Autoridade, polícia. Eu já sabia que estavam à minha procura, já há alguns meses, e sobretudo nas últimas semanas, o meu advogado também tinha me dado alguma informação sobre isso. Só que quem não deve, não teme. Disse: tudo bem, estou a pedir chinelos. Põe chinelos, estou a pedir chinelos. Então a minha nora entregou-me os chinelos, pedi a minha bengala. Quando pego na bengala, um dos polícias pergunta: o senhor que é o senhor Jim? Eu disse: sim, sou eu. Então perguntou: é cego? Eu disse: sim, sou cego. Então disse: epa, outras ordens, pá. Mas vai, vamos embora. Ok. Perguntei para onde é que a gente sai. Então ajudaram, saí da sala, entramos na cozinha, ao quintal e saímos. Quando chego lá fora, uns outros agentes também comentaram: senhor Justino Mondlane? Sim, sou eu. É cego? Sim. Epa. Ok, vamos embora. Saímos, os carros estavam parados a mais ou menos 100 metros de coisa da minha casa. Eram 2 Mahindras e um Turismo. Saímos, quando chegamos lá nos Mahindras, entra no carro e pergunta: onde é que está o carro? Os que estavam no carro também perguntaram: é cego? Disse: sim. Então o chefe do grupo disse: não, é melhor que esse senhor entre naquele carro lá em frente. Era um Turismo e, de fato, a partir dali comecei a ser bem tratado. Entrei no Turismo, percebi que saímos. Quando chegamos na oitava esquadra, alguém disse: estamos na oitava esquadra, vamos se deixar aqui, tudo bem. Eu, quando cheguei na oitava esquadra, entrei. Deixaram-me nos bancos lá e vieram alguns policiais, perguntaram o que tinha acontecido comigo. Eu disse: eu não sei, mas eu sei que eu sou da oposição. Então perguntaram: podemos? Eu disse: não, sou da CAD. Disse: CAD, não é? Disse: opa, mas papá com essa idade ainda está na política. Não sei se a política tem idade, mas eu estou aqui. O que é que fez? Eu não sei. Não tenho nenhuma acusação, não me disseram nada. E de repente apareceram 2 jovens. Perguntaram-me o nome completo, o nome do pai, o nome da mãe, residência, o número do BI, aqueles dados todos. Então respondi. Então perguntaram: Sr. Justino, ok, está aqui,
mas acreditamos que brevemente vai se esclarecer de volta para casa. Então pronto, foram-se embora. Passados uns minutos, apareceram também outros. E já estava lá o meu advogado. Ele ouviu através de, acho que foi das redes sociais, e correu lá para a coisa para a 8ª Esquadra. Mas não lhes deixaram entrar em contato comigo e, pura e simplesmente, trouxeram ali alguns documentos. Como eu não sei ler, não consigo ver, então pronto, fui assinando como podia assinar. Assina aqui, assina ali e tal, não sei quantos. Então, mais tarde, apareceram 3 agentes que se identificaram como da Cernic. Então disseram, aqueles primeiros que estiveram aqui eram do CIS. Nós somos da Cernic. Nós viemos aqui para poder fazer o registro. Confirma, senhor Justino Joaquim Mondlane, sim, nome do pai, disse, nome da mãe, aqueles dados todos, residência, número de telefone, tudo bom. Ok. Então, depois disseram, ok, isto tudo vai correr bem, vai se esclarecer. Voltaram de novo para vir fazer o registro da apreensão dos telefones. E depois dali, então, quando me libertaram para poder conversar com os meus filhos, já lá estavam, à minha procura. Também o meu advogado aproveitou a ocasião para poder conversar comigo. E ele disse, pá, não devia ter assinado nenhum documento sem a minha presença. Mas, como eu nem estava nesse dia, também nem estava preocupado, não tinha nada a temer. Então, pronto. Perguntou, o que é que disseram? Então, eu expliquei. Ali, a comandante tinha dito que não deviam me levar para a cela, que devia ficar ali na sala. Mas ali na sala, os bancos são lá, são de ferro, são incômodos, e eu não conseguia sentar ali mais que 2 horas de tempo. Eu disse, não, eu preferi ir para a cela. Ah, mas não, o comandante disse que tinha que prestar muita atenção para si. Eu disse, não, eu sofro de insuficiência urinária. Então, de 1 hora de tempo, tenho que ir à casa de banho à noite. Então, há de ser uma maçada para vocês. Ah, não, senta aqui, é nosso dever. Disse, não. Se é uma cela, prefiro ir lá para a cela. Então, pronto, se é assim que quer, levaram para a cela. Cheguei na cela, encontrei, estava lá um moço, chamado Elite. Ajudou muito esse jovem, estava detido por um outro problema qualquer. E tem ali também umas 2 cartolinas de coisa de isotérmico, que serviram do meu colchão. Não tinha nem manta, nem lençol, nem nada. Atirei-me ali, deitei-me. E pela manhã, cedo, acordei, ajudou-me aquele jovem, fui tomar banho. Meus filhos tinham trazido algumas coisinhas, uma camisola, um capuchinho, tal, não sei quantos, algumas comidas, tal, não sei o quê. Então fui tomar banho, acabei de tomar banho, já tinha trazido também alguma roupa para mudar, que é para fazer-me presente ao tribunal. E dali, por volta das 8, vieram-me tirar para poder conversar com os meus filhos lá na esquadra, na sala. Então fui para lá, fiquei até volta das 9, 10, 11. Por volta das 12, apareceram os agentes da PIC, disseram que para hoje terá que ir, estamos a fazer tudo por tudo, para poder ter com o juiz hoje, para legalizar, ou então sair. Vai depender daquilo que for apurado lá do outro lado. Tudo bem. Então ficamos, até que por volta das 15, vieram novamente. Então disseram, vamos, saímos ali a correr. Só que a meio do caminho disseram que a juíza já tinha saído, só para ficar para amanhã. Tudo bem, voltamos, fiquei de novo lá na 8ª Esquadra. Eu lá, os policiais até fizeram oração para mim e tal, não sei quantos, perguntavam o que aconteceu. Disseram que o nosso país, a democracia está difícil de penetrar. Mas é assim mesmo, são as nossas mudanças, são as nossas insuficiências. O pai tem que ter coragem. Se meteu-se na política, sabia que havia esses riscos todos, tudo bem. Eu disse, não, política não pode ser isto, democracia não pode ser isso. Muitos países nossos vizinhos já se libertaram dessas amarras. Então começaram a rir, mas isto é Moçambique, tem as suas particularidades. Muito bem. Então conversamos e à noitinha os meus filhos estiveram lá para dar-me algum comer, conversei com eles, por volta das 20 e qualquer coisa. Eu disse a eles, é bom vocês se libertarem, eu vou lá para o meu quarto. Então fui lá para até ríamos. Então fui lá para a minha cela, fiquei. No dia seguinte de manhã, disseram que havíamos de vir muito cedo para te levar ao tribunal. Tudo bem. Então, no dia seguinte de manhã, já estavam lá os meus filhos. E certamente também, por sorte, os jovens lá da Cernic foram pontuais. 7h30 já estavam lá. Disseram, toma banho, muda de roupa e tal, não sei quantos, tomei banho. Por volta das 9, saímos para o tribunal. Passei toda a manhã lá no tribunal, na companhia de algumas pessoas lá. Estava também um dos meus filhos lá a fazer companhia, enquanto os outros estavam lá embaixo. E por volta das 16 horas, então
a juíza chamou-me para a audiência. Eu acho que a audiência começou a essa hora, 16 e pouco, e só saímos da sala por interrupção da audiência quando eram 23h58, portanto 2 minutos para as 0 horas. E a juíza disse, quando nós entramos, eu vos conheço, a referir a mim e o meu advogado. Por causa da língua. Eu vejo televisão. Muita gente eu conheço, mas eles não me conhecem. Eu vejo televisão. É por causa da língua. Tudo bem. Então, pronto. No decurso do interrogatório, eu fui percebendo que, na verdade, todas as acusações que estavam lá eram impertinentes para mim, porque eram baseadas em 3. A conspiração contra o Estado moçambicano, atentado à segurança do Estado e manifestações violentas. Portanto, estas é que eram as fortes suspeitas que pesavam sobre mim. Uma das coisas que eu perguntei à juíza é se achava que eu estava em condições de poder fazer alguma manifestação violenta. Foi o primeiro aspecto. Por quê? Porque mesmo o prato onde eu tenho que comer, eu não consigo ver. O garfo para poder pegar tem que apalpar. Como é que o indivíduo nessas condições pode fazer manifestações violentas? E ela não me respondeu nada. Mas há uma voz que estava ao meu lado, acho que era de uma procuradora, pode ser promovendo. Então, disse, tá bem. Então, foram feitas várias questões, perguntaram se eu conhecia algumas pessoas que estavam lá na lista, não é? Na lista das pessoas que fazem parte do grupo, então, dos notificados, e perguntaram-me Vitano Cingano se eu conheço perfeitamente o Vitano Cingano. Conheço o dono, expliquei que o Vitano Cingano é o presidente da RD e que ele juntou-se à CAD para apoiar incondicionalmente o Venâncio Mondlane nas eleições. Já teve alguma reunião com o Vitano? Disse, não, reunião com o Vitano nunca tive. Nunca tive nenhuma reunião com o Vitano. Agora, se o Vitano apareceu em alguma reunião, talvez na reunião da CAD, pode ser que tenha aparecido por lá e eu estar presente, mas uma reunião particular com ele, não. Perguntaram se eu conhecia um tal Júlio, acho que é Júlio Armando. Disse, não. Depois perguntaram-me o Reinaldo, aquele jovem, aquele senhor que é o meu assistente, se conheço perfeitamente. O Reinaldo. O Reinaldo, o que é para ti? É meu assistente, meu colega da CAD, ele é de outro partido, mas pertencemos à mesma coligação. E por ele ser um desmobilizado, não ter um tempo, não estar a trabalhar, acabamos sendo amigos, porque ele fazia-me auxílio, quando eu ia para as televisões, voluntariamente quis ser meu assistente. Depois, em casa, também ajudava-me a datilografar, porque eu sou escritor, uma obra que estou a fechar agora, Contos, Fatos e Memórias. Então, ele que datilografava essa obra. Já utilizou o telefone do Reinaldo? Disse, não. O mais comum era o Reinaldo utilizar o meu telefone, porque eu sempre utilizei diamante. Para poder me locomover, tenho que avisar as pessoas para me esperar em algum sítio. Então, tenho que ter sempre o telefone em condições para poder locomover, para poder viajar ou qualquer coisa. Então, eu sempre compro diamante, que é para poder ter o telefone sempre online. Então, já percebe-se. Perguntaram-me se conhecia o Manecas Daniel, disse que sim. Perguntaram outros nomes que eu não conhecia. E perguntaram-me se conhecia o Venâncio Mondlane. Esse eu conheço perfeitamente. Conheço perfeitamente. Aliás, eu é que fui buscar o Venâncio Mondlane para ser candidato pela CAD. Disse, sim, fui eu. Amando da já afinada doutora Maria Elisa Mabota. Esses são assuntos políticos, nós não entramos nisso. Ok. Nesse dia, quinta-feira, já quando eram 23, a juíza, portanto, disse que já era muito tarde, aquilo que ela queria aferir já tinha conseguido, então pediu medida de coação que devia se aplicar a partir daquele momento. E foi proposta da Procuradoria que devia se manter a medida de coação anterior, que era ser detido, e dali voltei para, em vez de ir para a oitava esquadra, indicaram para ir à cadeia civil. Até eu disse ao juiz, eu preferia estar na oitava esquadra. Perguntou, por quê? Lá trataram muito bem, até fizeram oração para mim. Disse, é uma coisa inédita. É pela primeira vez que alguém que sai da oitava esquadra fala bem daquele lugar.
Isso para mim foi muito bem tratado. Aqueles jovens todos, tantos policiais dali, os que me levaram de coisa, os da Cernic, mesmo esses da coisa da UIR, não teve nenhum problema. Ah, sim, é uma coisa inédita. Mas nós não podemos devolver para a esquadra por normas internas a ter que ir para a coisa para a cadeia civil. Tá bem, não tem problemas nenhums. Já ia para a volta das 1 e qualquer coisa, levaram para a cadeia civil. Quando chegamos lá, o cara da cadeia não tinha buzina, tinha que utilizar aquela sirene, a sirene não era assim tão forte. Ficamos muito tempo lá, mais que 1 hora de tempo para tentar entrar, mas as tantas depois conseguiram bater a porta, vieram lá os militares, abriram, os policiais aliás, abriram e eu entrei lá para dentro. Quando eu entro, Justino, sim, poxa, estás aqui.